Oi, pessoal, bom dia! Hoje daremos continuidade às nossas análises sobre o texto dissertativo argumentativo e abordaremos, em específico, alguns aspectos sobre a microestrutura que será avaliada na redação dissertativa argumentativa. Não serão tratados nesta aula os aspectos macroestruturais do texto, como adequação ao gênero ou tipo textual, ou até mesmo o atendimento às características tipológicas de desenvolvimento de conteúdo. Serão contemplados os critérios de avaliação dos aspectos microestruturais expressos nesta planilha de avaliação. Temos a versão estendida e também a versão compactada. Não poderia deixar de ressaltar que o trabalho da banca examinadora desenvolve-se com base em critérios de avaliação que seguem a descrição, os ensinamentos, as orientações, as determinações ou até mesmo as codificações expressas em obras de referência acerca de aspectos gramaticais e lexicais da língua portuguesa, tais como gramáticas normativas, dicionários, obras de sistematização da grafia da língua, observadas, claro, as atualizações. Tudo isso é importante para que se garanta o tratamento isonômico da avaliação dos textos. Dessa forma, pode-se cobrar do candidato o domínio da norma culta escrita da língua portuguesa. Quem ainda não sabe que deve-se usar letra inicial maiúscula para indicar nomes referentes a leis aprovadas e a termos que representam conceitos políticos, ou até mesmo que é erro o uso de siglas grafadas com letra inicial minúscula, já pode ficar ligado, pois isso será cobrado. Situações como as descritas anteriormente e todas aquelas que se referirem ao domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa serão avaliadas no Enem na primeira competência da matriz de referência. Por isso, o propósito desta aula é analisar a importância da estrutura sintática e da ausência de desvios, sejam eles gramaticais, de convenções da escrita, de escolha de registro ou de escolha vocabular. Erros nos quesitos mencionados serão penalizados, já que a avaliação da modalidade escrita em uma correção em larga escala deve ser pautada por critérios sistematizados. Por isso, nos descritores da matriz de referência para a redação, são apresentadas gradações de adjetivos que se referem à estrutura sintática e à presença dos desvios. É imperativo que compreendamos a que se referem os níveis precário, insuficiente, mediano, bom e excelente de domínio da escrita formal da língua portuguesa, previsto nos níveis 1, 2, 3, 4 e 5, além do desconhecimento total da expressão formal, que corresponde ao nível 0. Todas essas adjetivações estão presentes na matriz. Em relação à estrutura sintática, vocês devem observar a forma como constroem as orações e os períodos do seu texto, verificando se estão completos e se contribuem para a fluidez da leitura. Desvios, como o de convenções da escrita, geralmente são os elementos mais evidentes no texto, seja um problema de acentuação ou de grafia, por exemplo. Já os desvios gramaticais referem-se aos problemas, por exemplo, de concordância, regência, colocação pronominal, paralelismo, dentre outros. Por outro lado, quando pensamos em escolha de registro e escolha vocabular, devemos levar em consideração que precisamos escrever um texto dissertativo argumentativo que requer a utilização de um registro formal. Precisamos observar se um determinado vocábulo está sendo empregado em seu sentido correto e adequado ao texto e às ideias apresentadas. Certamente, há muitos entendimentos do que vem a ser a gramática. Também é certo que possuímos uma gramática internalizada, que é definida como o conjunto de regras que o falante domina. Porém, o conceito de gramática que tratamos em exames avaliativos como o Enem não diz respeito à gramática internalizada,
Espera-se que o participante apresente um texto construído a partir das regras da chamada gramática normativa, ou seja, aquela que é objeto de ensino formal nas escolas e que é pautada por regras explícitas que foram sendo construídas ao longo do tempo. Dessa forma, fica caracterizada a importância de estar constantemente revendo todas as regras e convenções gramaticais. E assim finalizamos mais uma aula. Qualquer dúvida, mandem mensagem lá na nossa sala de aula virtual.